Nenhum cientista abre a mão no laboratório dizendo, haja remédio, e o remédio aparece. Ele tem que pesquisar uma substância que Deus já colocou na natureza. Então toda a cura, direto ou indiretamente, ela vai vir de Deus. E existe uma enfermidade que não tem oração que cure. Não tem nada. Tem uma que não tem quem dê jeito. Sabe qual é? A última. Aquela que vai te levar. Aquela não tem jeito. Você tem que. Alguma coisa vai ter que acontecer para você morrer. Alguma coisa. Alguma coisa acontece naquele período entre o último fôlego e a morte. Então aquela lá não tem quem dê jeito. Senão você não vai nunca. E um dia você vai ter que ir. Nós vamos ter que ir. A taxa de mortalidade ainda é 1 por pessoa. E todos nós vamos chegar lá. Quando diz, se estiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja para ungir o enfermo com óleo, a oração da fé salvará o enfermo, se houver pecado, seriam perdoados. Eu creio que ali o arrependimento é a oração da fé. Então a fé está envolvida ali. Eu creio que quando, por exemplo, o enfermo chama alguém para orar por ele, é porque ele já está o quê? Ele está colocando a sua esperança em Deus. Tá? Ele está colocando a sua fé em Deus. Se ele chama alguém, eu quero ser ungido por óleo, quero que os irmãos da igreja venham e orem por mim, porque Deus é a solução para mim agora. As pessoas estão ouvindo o que elas querem ouvir. Outra coisa, a nossa inclinação já é para essas coisas. Você não precisa, por exemplo, ensinar um crente a gostar de dinheiro. E eu ouvi um pastor da Universal um dia na televisão ensinando os crentes a gostar de dinheiro. Tem que gostar de dinheiro, meu irmão. Você tem que gostar, senão o dinheiro não chega. Tem que gostar. E ele contando. Eu, quando era criança, eu gostava tanto de dinheiro que eu roubava a carteira do meu pai. Ele contando. Quando alguém coloca o dinheiro como a primeira coisa, a coisa principal na sua vida. Infelizmente, isso tem acontecido. E tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, ou tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida, é o teu Deus. E o primeiro lugar, Jesus nunca vai negociar. Ou ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou não ocupa lugar nenhum. Tenha em mente que o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se você controlar o dinheiro, vai ser uma bênção. Agora, se ele passar a te controlar, vai ser uma desgraça, uma tragédia. E outra, quanto mais dinheiro nas mãos de um crente equilibrado, mais o reino de Deus vai ganhar. Quanto mais dinheiro nas mãos de uma igreja equilibrada, mais o reino de Deus vai ganhar. A própria história da igreja revela, por exemplo, as missões modernas. Por que missionários foram enviados para a China, para a Índia, para a África? Por que as missões cresceram? Homens de Deus e mulheres de Deus abriram as suas entranhas de misericórdia, abriram as suas mãos e contribuíram com as missões com grandes somas de dinheiro. E tem aquele crente que, se ele enriquece, a vida dele vira um transtorno depois, ele não quer nem saber do evangelho. Eu conheço um caso assim, de um irmão que era paupérrimo. Ele se converteu numa igreja pentecostal. E vinha para a igreja descalço, porque não tinha o que calçar, de tão pobre que ele era. Mas era uma alegria. Aleluia, glória a Deus. O tempo todo na igreja assim. Passado uns tempos, o irmão apareceu na porta da igreja com um caminhão velho, caindo aos pedaços. E alegre. Foi Jesus que deu, graças a Deus. E contente. Passado uns tempos, o irmão aparece na porta da igreja com um caminhão menos velho. Ele trocou aquele caindo aos pedaços por um melhorzinho. E ele alegre, glorificando a Deus. Um dia o irmão aparece na porta da igreja com um caminhão zero. E ele, foi Jesus que deu, aleluia, está contente. Aí veio o segundo caminhão, veio o terceiro, o 10º, o 20º. De repente o irmão arranjou uma frota de 100 caminhões. Mas o irmão não vinha mais na igreja. Cadê o irmão fulano e tal? E você acha que um homem daquele tem tempo para vir na igreja? Com tanto empregado para pagar, documento para assinar, gente chamando aqui, reunião com a autoridade, dali não tem mais tempo. 10 anos sem vir à igreja. Acabou a vida espiritual daquele homem. 10 anos depois, um dia à noite, ele entrou de novo. Aleluia, glória a Deus. O que aconteceu, irmão? Perdi tudo, mas estou aqui de novo. Deus sabe quem é que tem estrutura para receber muita grana. Então, toma cuidado. Eu nunca vou pregar contra o dinheiro. Nunca vou dizer para alguém, irmão, tem um emprego bem, você ganhar pouco. De maneira alguma, irmãos. Essa é a minha encrenca com a teologia da prosperidade, quando ela só prepara as pessoas para o sucesso. Você não vai ter problema na vida. Vai ser um mar de rosas, é uma maravilha, você vai ter só viagens. Não, irmão, a vida é marcada de adversidades. Essa é a minha bronca com essa teologia, porque ela só prepara os seus adeptos para o sucesso e esquece de prepará-los para as adversidades da vida que surgem muitas vezes. Eu até tenho bronca daquele pregador que fica enganando o público na hora de fazer apelo.
Vem para Jesus, vem, sua vida vai mudar, vai ser um mar de rosas, nunca mais você vai ter problemas. Às vezes é o contrário, às vezes o sujeito até que está vivendo a vidinha dele tranquila, bebendo as suas pingas, jogando seu palitinho lá no boteco, fumando o seu cigarro, ele aceita Jesus, a vida vira uma encrenca. Já os parentes viram contra ele, os familiares, os filhos, tudo isso, é uma luta. O momento que nós estamos atravessando, um momento delicado. Eu gosto da perspectiva bíblica, eu gosto do que está em Provérbios capítulo 30, versículos de 7 a 9, quando o escritor diz: 2 coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me des nem a riqueza nem a pobreza, mantém-me da minha porção acostumada. Eu gosto do que está escrito em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Vou ler para vocês uma citação que coloquei de Chuck Swindoll, no livro Supercrentes. Eu creio que está na página 50 ou 48. Olha o que diz esse líder, grande líder evangélico na América do Norte. Hoje ele é presidente do Seminário Teológico de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: falando de forma geral, há 2 tipos de testes na vida: o da adversidade e o da prosperidade. Dos 2, o da prosperidade é o mais difícil. Porque quando a adversidade chega, as coisas se tornam simples. O alvo é a sobrevivência. É o teste de manter o básico, como comida, roupa e moradia. Mas quando a prosperidade chega, cuidado, as coisas se complicam. Porque todos os tipos de tentações sutis chegam também exigindo satisfação. E é em tal circunstância que a integridade da pessoa é colocada à prova. Eu sou levado a crer que quanto mais dinheiro, mais se peca. Porque tem muito pecado aí que o pobre não tem dinheiro para entrar para pecar, para pagar o pecado. Então, a pessoa, quanto mais dinheiro, mais tentada ela vai ser. Uma outra coisa, a teologia da confissão positiva, da prosperidade, ela tem produzido crentes arrogantes. Eu conheço pregador, sei quem é, poderia até dizer o nome dele aqui. Que ele chega numa igreja com 800 pessoas, a maior parte da igreja são pobres, e diz: olhem para este terno. Quanto vocês acham que o servo do Senhor pagou neste terno? Pois é, paguei $800. Porque um servo do Senhor, um filho do rei, não pode colocar qualquer coisa no corpo. Né? E este par de sapatos que o servo do Senhor está usando para levar o evangelho da paz. Quanto vocês acham que o filho do rei pagou nesse par de sapatos? Eu vou dar uma dica, é importado. Quanto vocês acham? Pois é, esse aqui eu paguei $450. Sabe, porque o filho do rei não pode pôr qualquer coisa nos pés. E ele ainda continua contando. Há poucos dias cheguei no aeroporto de Cumbica. E eu disse: estou saindo com as minhas malas. E veio o irmão me buscar no aeroporto. E quando eu cheguei perto do veículo do irmão, eu dei uma bronca nele. Irmão, vai embora. Vê se arranja um carro para vir me buscar, porque eu sou filho do rei, não ando de Fusca. Um pastor na Bahia, ele conta de público. Eu sei quem é também. Conta de público. Pois é, irmão, lá na minha igreja, veio o irmão falar comigo depois do culto, dizendo: pastor, vamos lá orar. O senhor me deu um carro, eu queria que o irmão orasse pelo carro. Vamos lá, irmão, vamos lá orar. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu não orei. Repreendi aquele irmão. Irmão, não vou orar, porque isso aí não foi Deus que te deu, isso aí foi o diabo que te deu, porque Deus não dá Fusca para ninguém. Os pregadores da teologia da prosperidade ou da confissão positiva chegam a dizer que Jesus era muito rico, Jesus usava roupa de grife. Se Jesus estivesse vivendo na terra hoje, estaria usando marcas de Pierre Cardin. Jesus era tão rico que morava numa mansão. Jesus tinha tanto dinheiro que teve